Olá, me chamo Eduarda, sou do grupo 7, composto por Diego Marques Miranda, Eduarda Moraes, que sou eu, Lucas Henrique, Maria Clara, Paulo Henrique Menezes e Robert Melhor. Hoje nós vamos apresentar o pós-fácil do livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais, escrito por Tarcísio Silva. Nesse pós-fácil, ele traz a reflexão sobre como as inteligências artificiais podem ser prejudiciais e, com isso, ele traz 3 controvérsias contemporâneas que estão no nexo entre conceitos imaginários, legislação e políticas públicas sobre inteligência artificial. Essa pequena parte que eu acabei de falar, eu peguei do iniciozinho do pós-fácil. Os tópicos que vamos apresentar foi tirado do pós-fácil e são eles: 1. O truque da inteligência artificial generativa. 2. Resistência à vigilância biométrica em massa. E 3. Por legislações antirracistas para os sistemas algorítmicos. E por último, aqui nós temos as referências do que usamos para realizar esse seminário. Para começar, precisamos saber o que é inteligência artificial e como elas atuam. Então, a inteligência artificial é um campo da ciência que se concentra na criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que, normalmente, exigiria inteligência humana ou que envolve dados em grandes escalas maior do que as pessoas podem analisar. E elas atuam através de grandes modelos de linguagem, como chatbots e sistemas de geração de conteúdo como Midjourney e Dalloway, e estão sendo desenvolvidas para realizar tarefas realmente complexas, como escrita ficcional, aconselhamento terapêutico, raciocínio científico ou ético, produção de roteiros, artes visuais, narrativas e entre outros. Então aqui a gente já consegue perceber que essas IAs elas estão meio que sendo construídas para substituir o ser humano, né? Porque, por exemplo, sessão terapêutica, a gente precisa de um psicólogo para poder ir, né? Um psicanálise, ou fazer uma psicanálise. Então, uma inteligência artificial não deveria fazer isso e, ser aceito tão facilmente pela sociedade, porque isso são profissões que humanos realizam. Aí nesse slide aqui eu trouxe para vocês o que é papagaio estocástico, né? Que é um termo que ele aparece no texto e eu achei interessante trazer o conceito porque eu achei bastante interessante. Então, ou seja, papagaio estocástico nada mais é que um termo usado para descrever modelos de linguagem em larga escala. Eles são programas baseados em aprendizado de máquina que geram texto em idiomas humanos a partir da análise de uma enorme base de dados. Nós temos como destaque as IAs generativas como ChatGPT, Gemini, Llama e Midjourney. A palavra estocástico ela tem relação com o processo estatístico e a palavra papagaio por causa da ave mesmo. Ou seja, um LLM seria um papagaio estocástico, pois ele imita a humanidade com base em probabilidades, com a intenção de parecer inteligente, mas que tem como esse plano de fundo a mesma característica da ave, né? Que é imitar e parecer humano. Bom, e quais riscos e danos essas IAs podem causar? Bom, a gente pode começar com os danos de distúrbios mesmo de representatividade, onde as IAs podem perpetuar e amplificar já desigualdades existentes. Isso causa danos significativos, principalmente para grupos marginalizados, que são as minorias. Por exemplo, se você pega uma IA e você monta um prompt bem estruturado com todo tipo de atrocidade, ela com certeza vai conseguir reproduzir o conteúdo e isso ela vai acabar reforçando estereótipos de raça, classe, ela vai estar excluindo ou representando mal alguns grupos sociais. E aí o conteúdo pode ser ofensivo, causa danos psicológicos a esses indivíduos e a essa comunidade, especialmente através da hipersexualização de mulheres, a representação estereotipada de minorias, e essa relação de hipersexualização pesa muito mais ainda quando se trata com um deepfake, onde você consegue pegar
o rosto de alguém e manipular de forma livre. Isso é extremamente preocupante. Dando continuidade, isso aí ainda entra a incitação ao ódio e violência, que de forma automatizada, com deepfake, desinformação em larga escala, pode incitar o ódio e a violência de forma totalmente exacerbada em diferentes grupos. A exclusão social e desempenho diferencial através da criação desses tipos de estereótipos, você pode acabar atrapalhando até mesmo de alguém, uma certa minoria, concorrer a uma vaga de emprego e essa IA acabar perpetuando um certo estereótipo e isso só vai agravar. E a gente tem a erosão epistêmica, que é a produção em massa de desinformação textual e visual, que pode levar à erosão e desvalorização dos conhecimentos sociais reconhecidos. E isso aumenta a violência, conflitos sociais e gera aquele processo de desconfiança e atrapalha o processo de decisões tomadas. E aí, depois de falar de IA e os riscos que elas causam e tudo mais, eu trouxe o conceito do que é racismo algorítmico, né? Eu trouxe aqui o conceito de Tarcísio Silva, que é o autor do livro e do pós-fácil que nós estamos trabalhando, e ele diz que o racismo algorítmico nada mais é do que uma espécie de atualização do racismo estrutural, a manutenção do racismo como sistema de produção de vantagens em prol de um grupo hegemônico, que são os brancos, e é profundamente dependente de uma epistemologia da ignorância para a manutenção do poder, ou seja, a branquitude mantém uma versão limitada da sociedade para preservar estruturas do poder racializadas e de gênero. E nesse cenário as tecnologias elas entram, são desenvolvidas, né, com base em históricos sociais, o que resulta em uma inteligência artificial que reforça o patriarcado e o colonialismo, mas que é apresentada como neutra. E aí, dessa forma, a gente percebe como é importante debater sobre esses assuntos nos dias atuais. Por quê? Porque causas raciais, racismo é um tema que precisa ser debatido no Brasil, porque é criada essa falsa sensação de que o Brasil é um país hegemônico, onde todo mundo é feliz e que o racismo não existe. Só que prova disso é que até as IAs, a gente consegue perceber que até a inteligência artificial, por sendo baseada em dados históricos, né, a maioria delas são baseadas nesses dados históricos, elas são também, querendo ou não, racistas, acabam cometendo atos racistas por serem dominadas aí por empresas que são hegemonicamente brancas, e os presidentes dessas empresas são, os líderes no caso, né? Essas empresas são brancos, homens, então é isso que acaba resultando. Por isso que é tão importante debater esse assunto hoje em dia. Bom, e qual que é o papel da inteligência artificial e dos bancos de dados para essa naturalização do processo de discriminação racial? Vamos pensar num cenário hipotético onde as tecnologias são supostamente neutras e, apesar de neutras, elas vão perpetuar e vão ampliar as desigualdades raciais. E isso acontece quando a discriminação racial se naturaliza. Nos sistemas algorítmicos e dos bancos de dados, uma característica da abordagem de negócios na verdade, de muitas empresas grandes, essas startups, que é a Big Tech, tanto os donos delas, inclusive, afirmam, tipo, como o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg, eles justificam o sucesso deles com a frase de mova rápido e quebre coisas. Uma analogia como se fosse um rinoceronte em uma loja de vidros, de vidraçaria. Isso ignora as consequências sociais. A ideia é que a gente precisa de soluções universais é um mito. E isso está enraizado justamente pela perspectiva dos colonizadores. E favorece essas corporações globais, claro. O resultado dos serviços de segunda classe para grupos minoritários e países global do sul é péssimo. O papo é esse, é literalmente péssimo. E a gente precisa mudar essa premissa. A gente precisa buscar as necessidades locais e nacionais com um compromisso multissetorial entre o Estado e o empresariado local, uma comunidade de técnica e científica naquela sociedade civil daquela região, investimento em ciência, majoritariamente educação é essencial, é a base de tudo, e obviamente junto com a educação vai vir a inovação, que devem ser atrelados ao bem-estar social e à promoção dos direitos humanos. Levando em conta que as tecnologias devem ser ferramentas de inclusão e justiça, não de exclusão e discriminação.
E a gente tem que questionar isso o tempo todo e tentar mudar essa forma de não apenas atender o interesse da elite global, mas a gente também tem que ponderar como isso afeta a gente como sociedade. E só para a gente fechar uma discussão, é crucial. A gente precisa muito de uma política que analise a natureza da inteligência artificial generativa, porque muitas vezes a gente fala sobre IA como se ela criasse algo completamente novo, ou até mesmo do nada, como se fosse uma realidade totalmente impossível, só que não. Esses sistemas algorítmicos, eles não criam mídias novas, de jeito nenhum, e eles são derivados, eles são treinados em uma vasta quantidade de dados gerados justamente por humanos. Então alguém tem que ir lá, tem que fazer aquele prompt, tem que orientar, e esse é o risco, é justamente as pessoas. E eles recompactam e reutilizam a produção intelectual e artística humana em uma escala avançada, de extensão, valor, tudo isso precarizando o trabalho mesmo. Tanto que teve até uma campanha sobre manter a dublagem viva, porque a IA chegou a um ponto onde os dubladores de estúdios já poderiam perder os empregos. Por isso, tipo, você pode fazer uma dublagem de um dublador que já tá... Quer dizer, você pode usar a voz de um dublador que já faleceu e dar continuidade no trabalho. Isso tem questões éticas. E a questão central mesmo é que os sistemas se apropriam mesmo da criatividade e do trabalho do ser humano. E aí, como é que a gente reage a essa forma de opressão algorítmica? Vai ser crucial para a gente determinar se a gente vai se aprofundar ou vai mitigar a exploração, e ela não pode ser justificada simplesmente por um tech-chauvinismo, não é o caso. A gente precisa realmente reconhecer que esses sistemas em si, eles realmente são ferramentas que usam inteligência artificial e humana para gerar o lucro, sem necessariamente retribuir ou valorizar o trabalho original, que foi da pessoa que produziu, do ser humano por trás daquilo ali. A forma como a gente aborda essa questão vai definir o futuro do trabalho. Isso é extremamente preocupante, ainda mais com a escassez e falta de mão de obra que a gente tem especializada e específica para certas coisas. Da criatividade, da justiça social, e uma era que é dominada, no caso, totalmente pela tecnologia. A gente vai acabar se tornando obsoleto. Me chamo Diego Marques Miranda e vou falar um pouquinho sobre a implementação de tecnologias de reconhecimento facial, no que tange ali as políticas de segurança pública, meio como uma forma de vigilância mesmo. É importante ressaltar como isso pode ferir os direitos de liberdade dos seres humanos, e tem vindo essa temática com uma grandiosíssima controvérsia. Houve inclusive uma campanha chamada Ban Biometric Surveillance, que fez uma tentativa de boicotar ali essas propostas de implementação das tecnologias de vigilância. Essa campanha foi capitaneada por diversas organizações e elas afirmaram, no caso, essa campanha afirmou, abre aspas, o uso dessas tecnologias em espaços acessíveis ao público é incompatível com os nossos direitos humanos e liberdades civis e deve ser banido de vez. Então, foi um posicionamento, de certa forma, bem contundente, vamos colocar assim. Bom, essas propostas, elas geralmente pretendem utilizar o setor privado. E o setor privado, por si só, costuma utilizar estratégias agressivas ali na tentativa de conseguir os nossos dados e recursos que interessam a eles, né? Até porque dados são poder, são dinheiro. Então, com isso, nós podemos perceber que não há na iniciativa privada uma preocupação com as questões humanas. Até porque os grandes proprietários das redes sociais, eles costumam não utilizar ou não deixar seus filhos utilizarem as redes que eles mesmos criaram. Isso só prova o descaso que eles têm com as questões humanas nessas empresas. Além disso, o texto traz um estudo onde foram analisados 26 políticos em 2020, e desses 26, 17, ou seja, a maioria, né, propôs o uso das tecnologias de reconhecimento facial para melhorar a segurança pública. Bom, isso nos demonstra duas coisas, né? A primeira é que estamos carentes de segurança pública, e isso não é novidade para ninguém. E a segunda é de como esse tema é atual e é muito relevante.
Em São Paulo, inclusive, nós temos a Smart Sampa, que foi uma proposta da prefeitura, né, de fazer uma cidade dita como inteligente, né, eles colocam dessa forma, utilizando 20 mil câmeras de empresas privadas, como a gente falou, e isso por si só gerou bastante controvérsia. Bom, então nós podemos entender esse processo como uma violência estatal contra os grupos minorizados. Seria ali uma espécie de necropolítica tecnológica que emerge da gestão de dados biométricos, da gestão de risco e ameaça e da automação do comportamento como práticas de mercado. Em relação às atuais propostas de implementação de reconhecimento facial na segurança, elas têm se mostrado pouco transparente e pouco razoável. E, segundo o texto, pesquisadoras e ativistas têm descoberto ali um acúmulo de problemas e impactos negativos dessa implementação. Por isso que estão surgindo cada vez mais campanhas e iniciativas pelo banimento, né, desse reconhecimento facial nos últimos anos. Bom, quando eu li o texto, não consegui de deixar de relacionar ali com um exemplo da cultura pop. Como vocês estão vendo, é o filme do Capitão América 2, Soldado Invernal. Nesse filme, é, a Shield, que é uma empresa ali meio por baixo dos panos que as pessoas não conhecem, ela tem um projeto de colocar alguns porta-aviões, são gigantes assim, né, e armados, no céu, e por meio de um algoritmo de um reconhecimento facial, esses aviões eles conseguiriam então eliminar as pessoas atirando mesmo, né, que possam se tornar possíveis ameaças à segurança pública. E assim, quando fala assim, fica meio absurdo, mas isso é ficção, né? Claro que é ficção. Só que esse exagero da ficção pode talvez nos ajudar a perceber o quão absurdo as tecnologias aplicadas à segurança podem se tornar, sabe? Principalmente se a gente começar a pensar na possibilidade de algoritmos ou IAs serem estruturalmente racistas, né? Olá, me chamo Lucas Henrique e eu vou falar um pouquinho sobre o Sai da Minha Cara, né? O hashtag Sai da Minha Cara. Ele foi articulado pelas organizações Coding Rights, o Media Lab da UFRJ, Rede Lavis, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o Centro de Estudos e Segurança e Cidadania, o CESEC. O hashtag Sai da Minha Cara foi uma campanha feita com o intuito de pressionar os parlamentares à apresentação de PLs que propõem banir o uso de tecnologias em espaço público, principalmente a de reconhecimento facial. Além disso, essa campanha, né, é uma iniciativa que propõe destacar o caráter invasivo e discriminatório da tecnologia de inteligência artificial, principalmente sob uma narrativa de segurança pública. O pós-fácil traz as palavras de Deborah Peel, que é uma pesquisadora da UFRJ. Ela faz a seguinte colocação, que esse tipo de vigilância pode ferir gravemente a privacidade das pessoas, ainda deixa mais vulnerável a população que não é atendida por políticas públicas básicas como saúde, educação e emprego, ao dificultar o acesso a serviços públicos e a direitos fundamentais. Ou seja, a utilização dessa tecnologia pode reforçar comportamentos altamente estigmatizados e preconceituosos. O portal Brasil de Fato revela que os resultados da implementação do reconhecimento facial até os dias de hoje mostram um forte viés racial. Isso é corroborado com um estudo realizado pela rede de observatórios que mostra com a rede de observatórios em segurança em 2019, que mostra que os dados coletados em 4 estados brasileiros, como Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba, que dos 151 presos, 90% eram pessoas negras, certo? Essa campanha hashtag Sai da Minha Cara, ela conseguiu mobilizar mais de 50 parlamentares de diferentes partidos por todo o país.
E dentre os diversos projetos de leis, diversos PLs, o texto pós-fácil trouxe o PL 824 de 2021 do Rio de Janeiro. E esse PL, ele traz definições importantes como a de reconhecimento facial, tecnologia de reconhecimento facial, controlador, vigilância contínua. E essas definições são essenciais, pois estabelecem o propósito e as práticas que essa lei busca regular, garantindo assim a clareza e a abrangência dela. Além disso, ela proíbe o uso do reconhecimento facial pelo poder público e também fala sobre a fiscalização dessa PL e as sanções que, se for descumpridas, multas e tal. PLs como essa do Rio de Janeiro são importantes, pois protege os cidadãos contra a vigilância contínua e o tratamento indiscriminado dos dados biométricos, que representam riscos significativos à privacidade e à liberdade individual. Tecnologia de reconhecimento facial, mesmo quando muito precisas, ainda tem um histórico de uso discriminativo e abusivo, especialmente com pessoas em situações vulneráveis, certo? E a exigência de registro e exclusão de dados adquiridos indevidamente reforça a transparência e a responsabilização do poder público, alinhando-se assim com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGDP. Dando continuidade à apresentação, a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira possui o propósito de banir o reconhecimento facial na segurança pública, sendo uma das principais razões trazidas por eles a violação de direitos como privacidade, proteção de dados, liberdade de reunião, de associação, igualdade e não discriminação. Apesar disso, há ainda quem defenda a utilização dessas tecnologias, alegando que elas têm mais benefícios que malefícios. Será? Bem, como eu disse no slide anterior, essa tecnologia até hoje não teve êxito em nenhum dos estados que foi instalada. Muito pelo contrário, ela se mostrou ser bastante discriminatória com populações vulneráveis. No site da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, possui uma carta aberta, a qual já consta com mais de 480 assinaturas individuais e cerca de 50 assinaturas de organizações. E nessa carta traz o exemplo retirado do documentário Coded Blast, o qual diz o uso do reconhecimento facial pela polícia do Reino Unido e a utilização incorreta até o ano de 2018 de 98% dos rostos apontados como correspondentes a pessoas foragidas. Ou seja, a margem de erro da inteligência artificial de reconhecimento facial é muito grande, é de 98%, certo? E também algumas empresas privadas, como o caso da Amazon, Meta e Microsoft, empresas essas que trabalham diretamente com tecnologia, repensaram a utilização da tecnologia de reconhecimento facial. Desse modo, a carta presente no site ela é finalizada com a lista de 5 objetivos. São eles: primeiro, proibição do uso de tecnologias de reconhecimento facial, interrupção de quaisquer projetos que utilizem, ainda que de forma secundária, o reconhecimento facial para fins de segurança pública, publicação de relatórios de impacto do uso dessas tecnologias, recusa do setor privado em incentivar a implementação desse tipo de projeto pelo poder público e mobilização de instituições que buscam defender direitos constitucionais como a Defensoria Pública e o Ministério Público e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em favor do banimento do uso do reconhecimento facial na segurança pública. Bom, olá a todos, eu sou Henrique Menezes e trataremos agora do último tópico referente ao pós-fácil que nosso grupo refletiu, trocou nesse momento. Então, o autor veio de reflexões importantes que adiciona todo o repertório que vem antes do pós-fácil. E esse ponto específico ele vai tratar exatamente do que está aqui escrito, por legislações antirracistas para os sistemas algorítmicos. É interessante porque
toda a reflexão vem trazendo questões que precisam ser levantadas e problematizadas, e associadas a isso, as medidas para combater e democratizar o uso, garantir a segurança, a integridade, a justiça social, a desconstrução de situações, não é, raciais que fazem parte da sociedade colonial. E ele apresenta no início 2 pontos importantes, que são políticas públicas e discriminação algorítmica. Então, a política pública é tudo aquilo que o Estado, que o governo, vai propor e garantir como meio de tornar os direitos constitucionais de toda a população assegurados. E isso vai acontecer sempre que há uma fragilidade. E aqui a gente tem uma questão racial que é o ponto cerne das discussões referentes à tecnologia e à inteligência artificial. E as políticas públicas vão exatamente funcionar nos 3 poderes, legislativo, judiciário, executivo, como meio de fazer com que as leis existam, sejam acompanhadas e se cumpram, né? E no que diz respeito à discriminação algorítmica, o racismo algorítmico, essa legislação, essas políticas públicas precisam ser específicas, especialmente no momento atual, na qual a gente vive esse boom tecnológico das big techs e das inteligências dos sistemas de informação. E é muito importante porque a maneira como essas inteligências e esses sistemas são alimentados parte da concepção de mundo daqueles que alimentam essas informações. E a gente sabe que vivemos numa sociedade estruturalmente racista. Então é preciso se pensar sobre isso para que não se perpetue a lógica equivocada daquilo que a gente construiu erroneamente como entendimento de sociedade. Nós vimos então aqui a questão da discriminação algorítmica com um exemplo muito claro e já apresentado por vários pesquisadores. Se a gente busca, né, faz uma pesquisa no Google sobre tranças, a gente vai ter 2 realidades, porque o sistema vai entender que trança é um penteado, porque assim ele foi alimentado. Mas no momento em que a gente adiciona um adjetivo ao substantivo, a leitura que ele vai fazer sobre esse adjetivo também é uma leitura baseada no que ele levantou como dado. Então, se a gente pesquisa tranças bonitas, as imagens vão ser majoritariamente, se não totalmente, de pessoas brancas com cabelo liso. Se a gente pesquisa sobre tranças feias, o resultado já muda. Então, a gente vai ter pessoas pretas e pardas e os cabelos cacheados e crespos. Então, a gente para e começa a pensar sobre como é essa leitura adjetiva, como esse algoritmo processa essa informação, fazendo com que chegue a nós uma leitura imagética que traduz exatamente uma questão racista. E aqui fica provado, mais uma vez, como é necessária a questão das políticas públicas, porque a sociedade ela se organiza de uma maneira, mas ela precisa também ser gerenciada para reconstruir esses códigos, reconstruir conceitos que possam fazer com que, então, o uso das inteligências artificiais possam ser pautadas em outros princípios que não os racistas. Com o olhar, então, no que está acontecendo internacionalmente e depois chegando no Brasil, o autor traz 2 conquistas importantes. A primeira é a declaração de Windhoek, que é capital da Namíbia, que foi colonizada pela Alemanha.
E isso é importante porque a Namíbia, junto com outros países da África, desenvolvem então e aprovam essa declaração, que vai versar sobre princípios importantes na regulamentação das inteligências artificiais, na responsabilização delas, assim como garantindo com que os seus usuários possam ter o suporte de segurança adequado para o seu uso mais seguro e efetivo dentro daquilo que se propõe o avanço enquanto tecnologia. A educação decolonizadora é um dos pontos cruciais dessa declaração. E é importantíssimo esse ponto, porque é fazendo com que, na base, a estrutura mental de visão de mundo possa nascer dentro de uma visão equalitária, equitativa, que o uso das redes e a maneira como elas são alimentadas vai ser feito por um princípio e um entendimento conceitual de mundo diferente, antirracista. E vai propor projetos e situações pedagógicas que vão fazer com que essa geração possa ser forjada em uma nova mentalidade que não a mentalidade colonial. E um segundo ponto é a ênfase na necessidade da regulamentação, que a gente tem visto como isso é importante e tem sido resistido pelas empresas por uma questão de lucro, mas que não tem outra saída que não essa para que se garanta processos antirracistas. E isso vai fazer com que as empresas possam garantir a transparência do uso, a maneira como esses dados são processados e, mais do que isso, gera relatórios, gera análises, fazer com que, de fato, aquilo que seja posto para uso esteja pautado na garantia dos direitos humanos. Essa declaração ela está alinhada com dois outros documentos importantíssimos. Um é a Estratégia de Transformação Digital da União Africana 2020-2030, que vai trazer vários princípios, como um ambiente propício, política e regulamentação, infraestruturas digitais, inovação digital e empreendedorismo. Então, é toda uma pauta de desenvolvimento digital e tecnológico que a África precisa e está atenta a isso. E essa declaração se alinha a esta estratégia e também a Agenda 2063, que vai trazer 75 pontos entre subpontos que são apresentados ali, na qual tudo vai estar calcado em uma espinha dorsal, que é qual a África que queremos. E as questões digitais e tecnológicas estão contempladas como possibilidade de desenvolvimento do continente. Então aqui a gente percebe que é uma rede que se forma no combate antirracista para o uso das tecnologias digitais. Ainda sobre as mobilizações internacionais, a gente tem aqui agora o IAL, Artificial Intelligence Act da União Europeia. Então é a Europa, que a gente sabe que historicamente colonizou e escravizou pessoas, trazendo também essa pauta da regulamentação como meio, né, entre outras coisas, de garantir um uso antirracista desses sistemas. E vai estabelecer um paralelo importante, que é as obrigações e o desenvolvimento de sistemas. Então, assim, da maneira como se desenvolvem os sistemas, as responsabilidades sobre esse desenvolvimento, sobre o uso, sobre o tráfego de informações e algorítmicos, são de responsabilidade dessas empresas. Assim como a classificação de risco, na qual se escalona de baixo a altíssimo risco. E quanto mais alto o risco, a garantia de segurança dos usuários, a geração desses relatórios, a análise desses dados para que se revejam padrões, para que se revejam processos sempre que necessários. É óbvio que tudo isso é um avanço importante, mas
que é de conquista civil, mas que a gente sabe que o revés sempre vem. E, neste aspecto particular, nos é mostrado como os migrantes, eles ainda sofrem com os estereótipos, de maneira que são tratados ainda de maneiras diferentes e estereotipadas, para que os seus rostos, a sua imagem, a maneira como a gente os vê, sejam carregados ainda de informações que são racistas. E, portanto, essas fragilidades apresentadas ainda demandam avanços e aprofundamentos muito necessários. E é neste ponto que a gente chega nas análises sobre o Brasil, que enfrenta também as suas questões específicas, as suas dificuldades e as necessidades de reconstruir, de reestruturar todo um sistema que vem de muito tempo. Bom, o tema da regulação da inteligência artificial é cada vez mais relevante, especialmente no Brasil, né, onde os avanços tecnológicos precisam ser acompanhados por legislações que protejam os direitos humanos e promovam a igualdade. É um tema assim, um pouco complexo, mas é essencial para garantir que a tecnologia seja uma aliada e não uma ferramenta de perpetuação de desigualdades, porque não é isso que a gente quer. Então, nós vamos explorar como o Brasil está lidando com essa questão, né? Analisando os desafios e os avanços em relação à regulação de IA, com base nesse último tópico do pós-fácil, que é justamente o nosso tema. Ficamos com o pós-fácil, então eu vou falar bem do final dele, lá nos últimos tópicos. Enfim, globalmente a regulação de IA tem sido um tema central e um exemplo é o ELAL Act, acho que é assim que se fala, que já foi explicado anteriormente. Então, agora eu vou estar citando o Brasil. Então, com essas movimentações estrangeiras, o Brasil também resolveu acelerar com propostas de regulação, né? E em 2020 foi apresentado o projeto de lei número 21 de 2020, que busca justamente estabelecer um marco regulatório para o uso da inteligência artificial. Mas o que acontece? Não tinha mecanismos de supervisão, não tinha especificações sobre a transparência e não tinha a previsão de sanções. E então, em 2022, 18 juristas experts em IA foram convocados para justamente analisar os projetos de lei anteriormente submetidos sobre IA e propor nova redação, porque embora bem intencionada, ela ainda precisava de ajustes. Então, ela foi muito criticada, inclusive, e eu vou falar posteriormente sobre essas críticas a esse projeto de lei. Porém, a composição, né, dessas 18 pessoas experts, como eu já citei anteriormente, foi alvo de críticas. E uma coisa que chamou assim, muita atenção e contribuiu para toda essa crítica foi justamente o fato de que nenhuma pessoa negra ou especialista em direito discriminatório foi convidada para analisar os projetos de lei. Ou seja, foi um desleixo muito grande na superação do racismo, porque houve uma falta de representatividade imensa, que acaba afetando justamente os grupos vulnerabilizados. E também outra questão, né, foi a falta de engajamento do público. Então, a sociedade civil organizada pediu por participação social e foi parcialmente atendida. Houveram algumas audiências multissetoriais e nisso mais de 60 experts e organizações antirracistas apresentaram sugestões, além de ter outras contribuições também da sociedade civil. Por exemplo, o grupo Mulheres na Privacidade destacou a importância de uma abordagem multidisciplinar e diversa, né, em todas as etapas de implementação de tecnologia. Também teve o coletivo Juristas Negras, que reforçou a necessidade de incluir o conceito de discriminação indireta, alinhando-se a compromissos internacionais do Brasil. E as contribuições também enfatizaram a importância de questionar a necessidade de algumas aplicações de IA, além de mostrar que a sociedade civil tem muito a oferecer e precisa ser mais ouvida no processo de regulamentação.
O trabalho da comissão, então, como diz o texto, resultou em um esboço de substitutivo e um relatório detalhado, que compilou as diferentes contribuições. No entanto, o lobby do setor privado foi evidente, com propostas que favorecem as empresas, como permitir que elas definam o que é considerado alto risco e adotar um regime de responsabilidade subjetiva. Então, essas propostas enfraquecem a regulação e podem dificultar a responsabilização por danos. E aí, então, essa proposta desenvolvida pela comissão, que eu já falei, serviu de base para a PL de número 2338/2023, que foi apresentado lá em maio de 23. Ela tem como objetivo proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, embora apresente um avanço em relação ao PL, que eu já citei, de 2020, ainda há muito a ser feito, especialmente para garantir a participação de grupos vulnerabilizados e enfrentar questões como o racismo estrutural, que ainda é muito presente. Bom, eu coloquei esse tópico do combate ao racismo algoritmo porque existe um Estatuto da Igualdade Racial que existe ajustes normativos para combater discriminações e desigualdades, mas isso ainda não está refletido nas propostas atuais. Por exemplo, os conceitos de alto risco e risco inaceitável precisam considerar as desigualdades interseccionais específicas do Brasil. E, além disso, é essencial incluir organizações da sociedade civil e especialistas em opressões interseccionais na discussão sobre uma autoridade nacional para IA, que é isso justamente que faltou lá na PL. O papel dos movimentos antirracistas. Bom, movimentos negros e organizações antirracistas têm desempenhado um papel crucial ao oferecer novas perspectivas sobre a relação entre tecnologia e sociedade. Eles destacam a necessidade de denunciar o racismo algoritmo e propor soluções inclusivas e contracoloniais. E isso não apenas combate a desigualdade, mas também beneficia toda a sociedade ao ampliar as formas de compreender o mundo em transformação. Então, é super importante mesmo. Por fim, concluímos que o debate público sobre IA está realmente crescendo, o que é um avanço muito importante, mas ainda precisamos de uma regulação que enfrente o racismo estrutural, promova a igualdade e garanta um controle social e democrático das tecnologias. A intensificação das discussões pode ser um ponto de virada para construir um futuro mais justo, E podemos sim avançar na construção de uma regulação inclusiva e eficaz para a inteligência artificial no Brasil.